Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estou eu aqui com o irmão Gabriel. Paz do Senhor, irmão Gabriel, tudo bem? Deus abençoe. Aonde eu convidei ele para estar aqui no canal gravando e falando sobre os 7 livros apócrifos, entre outros assuntos. Amém? Paz do Senhor, queridos irmãos, é uma alegria muito grande, desde já eu agradeço, Amém. irmão Alex, por nos ter feito esse convite e estar aqui com todos vocês. E hoje iremos falar por que a nossa Bíblia cristã evangélica, ela tem menos livros que a Bíblia católica, né? A Bíblia católica tem um acréscimo aí, não apenas de 7 livros, mas também alguns acréscimos no livro de Esther e no livro do profeta Daniel. Para a gente entender toda essa questão, a gente primeiro precisa compreender o que significa a palavra cânon. A palavra cânon vem do grego e significa vara de medir. E essa palavra foi dada também aos 66 livros da Bíblia cristã evangélica, que nós cristãos consideramos como autoritativos e inspirados por Deus. Assim como um cânon, a Bíblia é a nossa régua, né? É a nossa medida, é a nossa regra de fé. A Bíblia define aquilo que nós devemos crer e também define a forma como nós devemos viver. É por isso que nós chamamos a Bíblia de regra de fé e prática, né? Sim. Regra de fé e de conduta. Por isso que nós nos referimos a esses 66 livros como um cânon, porque são eles quem regem a nossa vida com a autoridade outorgada pelo próprio Deus. Só que nós devemos compreender que ao lançarmos o nosso olhar para a história, a composição do cânon não foi algo simples, né? Não foi assim no instalado de dedos e de repente a Bíblia estava pronta. Certo. Claro que não, foi um processo tanto na composição de escrita, né, como depois para compreender quais livros eram inspirados por Deus e quais livros não eram inspirados por Deus. Até porque os autores bíblicos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, eles escreveram outros livros também. Então, como compreender aquilo que realmente tem autoridade divina, um selo de inspiração, e aquilo que não tem esse selo da inspiração divina? Então, os teólogos eles têm proposto pelo menos 5 critérios, né, que a gente deve obedecer para compreender o que é canônico e o que não é canônico. O primeiro critério é: esse livro ele possui o selo da autoridade divina? Porque quando nós vemos as Escrituras, nós vemos, por exemplo, a expressão "e disse Deus", ou seja, é o próprio Deus que está falando. Nos livros proféticos é muito comum nós encontrarmos o carimbo de Deus, né? Assim diz o Senhor. Então você percebe que eles falam com autoridade divina. Quando Paulo escreve a 1 Timóteo, no capítulo 4, ele diz: o Espírito Santo expressamente diz. Então não é Paulo que está falando, é o Espírito Santo quem está falando. Assim como os profetas do Antigo Testamento, não eram eles quem falavam, mas eles vinham em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Eles falavam no nome e na autoridade do próprio Deus. É claro que quando nós olhamos os 66 livros da nossa Bíblia cristã evangélica, nem todos eles contêm esse tipo de expressão como "e disse Deus", e "assim diz o Senhor", ou "o Espírito expressamente diz", mas ainda que de forma oculta, implícita, a autoridade está ali. De alguma maneira você consegue perceber e ver que eles falam com essa autoridade, dando ordenanças, dando mandamentos. Esses mandamentos devem ser obedecidos, se não obedecidos nós seremos punidos. Ou seja, quem tem autoridade para dar ordem assim é apenas o Deus Todo-Poderoso, né, soberano. Então, primeiro nós devemos nos perguntar: o livro ele tem esse critério de autoridade? Ele fala com autoridade? Esse é um dos critérios a serem obedecidos para entrar no cânon. A segunda coisa que nós devemos observar é: o livro ele é profético? E quando nós falamos se o livro é profético, não quer dizer que ele foi escrito por uma pessoa que possuía o ofício do ministério profético, né? Mas alguém que foi inspirado por Deus. O apóstolo Pedro, ele afirma que nas Escrituras os homens falaram movidos pelo Espírito Santo, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Então, ainda que não fossem profetas no seu sentido de ofício, mas eles eram profetas no sentido de que falavam sob a inspiração divina. Debaixo da direção divina. Então, os autores canônicos, eles se reconhecem sim como pessoas que são inspiradas por Deus e direcionadas por Deus para registrar tudo aquilo que eles receberam do Senhor. Inclusive, Gabriel, eu ia te perguntar isso, não era escrito aquilo que eles pensavam, aquilo que o Espírito Santo mesmo direcionava, né? Sim, é claro que nós vemos também que a Bíblia ela tem um teor histórico, né? Ela tem um teor poético, mas ainda que ele não escrevesse diretamente debaixo de uma revelação de Deus, aquilo que ele registrou, mesmo sendo da história,
ele registrou com a direção de Deus. Com a direção de né? Deus. Ele registrou debaixo da direção de Deus. Então a inspiração não significa necessariamente que o autor recebeu uma revelação imediata, como pode acontecer também. Sim. Paulo fala das revelações que ele recebeu do Senhor, mas nem tudo na Bíblia foi diretamente revelado. Tinha algo que era visto diretamente por eles, estava na história, no dia a dia, mas eles registraram debaixo de uma inspiração de Deus. Sim. Né? Então, o livro deve ser profético nesse aspecto, de que o autor que está registrando, ele está inspirado. Né? Ele está direcionado pelo Senhor. Outra coisa que nós devemos nos perguntar é quanto à questão de se o livro é dinâmico ou não. E o que quer dizer isso? O livro é dinâmico a partir do momento em que ele tem um poder transformador. Né? Ou seja, esse livro ele produz mudança, ele produz transformação, ele é capaz de promover algo radical na vida das pessoas. Quando nós olhamos para o sermão de Atos, lá no capítulo 3, onde o apóstolo Pedro prega aquele sermão em que ele ganha quase 3.000 almas, basicamente ele está fazendo citações do Antigo Testamento. E depois que ele prega, os homens dizem que o coração deles ficaram compungidos. A palavra ali significa atravessado com um punhal, atravessado com uma faca. Ou seja, a pregação de Pedro foi tão intensa, foi tão poderosa, foi tão dinâmica, que atravessou o coração deles. Né? Ou seja, aquela palavra pregada, baseada nos escritos do Antigo Testamento, né, teve uma força salvífica e consequentemente transformadora no coração das pessoas que ouviram a palavra. Então a Bíblia fala disso, né? De que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quantos testemunhos a gente encontra na história da igreja e até mesmo no nosso cotidiano de pessoas que começaram a ler a Bíblia e tiveram a sua vida transformada pelo poder das Escrituras, né? Então você observa que para um livro estar no cânon, ou seja, entre os 66 livros da Bíblia, ele tem que ter essa autoridade divina, ele tem que ser profético e ele também tem que ser esse livro dinâmico, esse livro que causa algum impacto, né? Esse livro que causa mudança, transformação. E aqui a gente não está falando de um impacto qualquer, porque todo livro ele vai ter um impacto na nossa vida, né? Sim. Mas somente a Bíblia ela tem o poder de salvar e transformar. Transformar e libertar, né? É verdade. Esse poder nós encontramos apenas e tão somente na palavra de Deus. Outra coisa que nós devemos considerar é: o livro é confiável? O livro é confiável? Ele não tem anacronismos históricos? Ele não tem problemas com questões geográficas? E principalmente, ele não tem problema com questões doutrinárias? Né? É isso que nós devemos considerar, porque se um livro ele contradiz diretamente, frontalmente alguma doutrina bíblica, então ele não pode estar na Bíblia. Né? Ele não pode estar na Bíblia entre os livros inspirados por Deus. Então ele não pode possuir esses anacronismos históricos, né? Esses problemas geográficos, né? Que comprometem ali o relato, né, do autor, e sobretudo ele não pode ter também esses problemas doutrinários, né, que contradizem frontalmente aquilo que o próprio Deus diz. E por último, só que não de menos importância, nós devemos compreender que o quinto critério para o reconhecimento da canonicidade de algum livro, inserido aqui entre os 66 livros da nossa Bíblia Cristã Evangélica, é que esses livros eram aceitos pelo povo de Deus do seu tempo como palavra de Deus. Por exemplo, quando Moisés escreve o Pentateuco, aquelas pessoas aceitaram o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, como palavra de Deus. Eles obedeciam essa palavra e, além de obedecer, eles registravam fazendo cópias para que as próximas gerações, né, as gerações posteriores, tivessem também acesso a essa palavra que foi inspirada pelo próprio Deus. Então você observa aqui 5 critérios importantes. O livro tem que ter autoridade, tem que ser profético, tem que ser dinâmico, não pode ser um livro sem confiabilidade, tem que ser verdadeiro, verídico, autêntico, confiável, e ele tem que ser aceito pelo povo de Deus no tempo em que ele foi escrito como a verdadeira palavra de Deus. Sim. Né? Então nós encontramos isso nesses 66 livros que compõem a Bíblia Cristã Evangélica. E aqui agora nós podemos responder: por que nós não aceitamos os livros apócrifos? Né? A primeira razão pela qual nós não aceitamos os livros apócrifos no nosso cânon é porque a Bíblia diz claramente que o povo judeu foi o receptáculo da revelação de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que aos judeus Deus confiou os seus oráculos, ou seja, a sua palavra. Em outro texto, ainda em Romanos, ele vai dizer que a lei foi dada ao povo judeu. Ou seja,
o povo que detinha a revelação de Deus do Antigo Testamento era o povo judeu. Isso é inquestionável. Era o povo de Deus que era o receptor, o detentor dessa revelação dada por Deus. Então nós não podemos aceitar um cânon que os judeus não aceitavam. Porque se eles são os receptores da revelação, são eles que sabem o que foi realmente inspirado e o que não foi inspirado por Deus. Eles têm a direção do Espírito Santo, né? Que vê, consegue, né? Com toda certeza, se eles receberam a inspiração, eles também receberam a direção para compreender o que é canônico e o que não é canônico, né? Então eu trouxe para vocês aqui esse livro que é bastante interessante, que é o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. É claro que o livro mais importante que a gente tem da história da igreja é aquele que está na Bíblia, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas depois disso, esse é o documento mais importante da qual nós dispomos da história da igreja. E aqui ele vai fazer uma citação do mais proeminente autor da história judaica, que é o Flávio Joséfo, né, que escreveu o famoso livro A História dos Hebreus. E olha o que Flávio Joséfo vai citar aqui a respeito do cânon no Antigo Testamento. São palavras de Flávio Joséfo citadas por Eusébio de Cesareia. Eu estou usando aqui a versão da fonte editorial e eu estou na página 89. Ele diz assim, olha: não há, pois, entre nós milhares de livros em desacordo e em mútua contradição, mas há sim apenas 22 livros que contêm a relação de todo o tempo e que com justiça são considerados divinos. Então Flávio Joséfo, ele está mostrando o quê? Que só tem 22 livros do Antigo Testamento que são inspirados por Deus. E alguém vai dizer bem assim, mas por que na nossa Bíblia tem 39? Não quer dizer que os nossos livros são diferentes, os nossos livros são iguais, mas a construção, a organização na Bíblia hebraica é diferente do nosso Antigo Testamento. Por exemplo, na nossa Bíblia é um livro para Esdras e um livro para Neemias. Na Bíblia deles é um livro só. Está entendendo? Dos dois. Na nossa Bíblia nós temos os 12 profetas menores. Na Bíblia hebraica é um livro só. Então por isso que é essa redução. Não é porque os livros são diferentes, os livros são iguais, mas a organização é diferente. Então, quando o Flávio Joséfo fala desses 22 livros aqui, ele está excluindo os livros apócrifos. Ele está excluindo os livros apócrifos, porque se fosse colocar os livros apócrifos aqui, nós teríamos aí um aumento, de mais esses 7 livros que para nós evangélicos são apócrifos, mas para os católicos são chamados de deuterocanônicos, ou seja, de um segundo cânon, de uma segunda inspiração divina que veio tardia na história, para o povo de Deus. Para o povo de Deus, mas nós não consideramos como deuterocanônicos, nós consideramos de fato como livros apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto, escondido, obscuro, e realmente esses livros eles contêm esse teor de obscuridade. Então o primeiro ponto pelo qual nós rejeitamos é porque o povo de Deus, que foi o receptor da revelação de Deus, não aceita. Então nós também não podemos aceitar. Não podemos aceitar. A segunda razão pela qual nós aceitamos é que quando nós lemos os escritores do Novo Testamento, que foram também inspirados por Deus para registrar os 27 livros do Novo Testamento, eles não fazem menção de nenhum dos livros apócrifos. A Bíblia judaica ela é dividida em lei, profetas e escritos, ou em lei, profetas e salmos. Todas as vezes que no Novo Testamento faz citação à Bíblia hebraica, dentro dessa divisão, vai citar sempre a mesma coisa. Lei, profetas e escritos. Nunca cita os apócrifos. Nunca, nunca, nunca. O Senhor Jesus disse, inclusive, que a geração dos judeus, eles pagariam pelo sangue de Abel até Zacarias. E aqui é um ponto interessante porque os judeus entendem que depois do ministério do profeta Zacarias, que estava ali na época do profeta Ageu, de Esdras e Neemias, depois daquele tempo o Espírito Santo cessou de falar em Israel. O Espírito Santo se calou e entra o período que nós chamamos de interbíblico ou de intertestamentário, que é aquela página em branco, na nossa Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então eles entendem que naquele momento Deus cessou de falar e não houve ninguém que se levantou com autoridade de inspiração divina para registrar qualquer coisa naquele tempo. E Jesus confirma isso quando ele diz bem assim, olha, vocês irão pagar pelo sangue de Abel até Zacarias. Se ele considerasse os livros apócrifos, Jesus falaria dos tempos posteriores a Zacarias, que foi o tempo em que os livros apócrifos que estão na Bíblia Católica foram escritos, que é do 3º século antes de Cristo em diante. Mas o Espírito cessou de falar dessa maneira, inspirando os autores bíblicos, desde o 4º século antes de Cristo. Então, um século antes,
essa obra do Espírito tinha cessado temporariamente no meio do povo de Deus, não trazendo nenhuma revelação de autoridade divina, como nós temos na palavra de Deus, né? Então, essa é uma razão porque também nós não aceitamos. Primeiro, porque os judeus não aceitam. Segundo, porque os escritores do Novo Testamento também não aceitam. Porque se eles aceitassem, eles fariam menção deles, né? Como palavra de Deus. E eles não fazem. A terceira razão pela qual nós não aceitamos os livros apócrifos é porque a patrística também não aceita. E o que é a patrística? São os grandes pais da igreja que viveram ali no período pós-apostólico, né? Depois que os apóstolos morreram, foram eles que deram continuidade pregando o evangelho, promovendo a doutrina da igreja. Então nós temos aí grandes pais da igreja que rejeitaram os livros apócrifos como inspirados. Nós poderíamos citar alguns, mas eu vou fazer apenas aqui mais uma citação de Eusébio de Cesareia, que ele vai falar de Orígenes, né? Que foi um dos grandes pais da igreja. Eu vou ler no mesmo livro, aqui na página 213, onde ele cita as seguintes palavras de Orígenes. Não se pode ignorar que os livros testamentários, tal como os transmitiram os hebreus, que era o povo portador da revelação de Deus, são 22. Ele está dizendo a mesma coisa aqui que o José disse lá atrás. Tantos como o número de letras que há entre eles. E aqui ele vai fazer uma lista dos livros do Antigo Testamento que eram compostos na Bíblia Hebraica, que são compostos até hoje na Bíblia Hebraica, né? E depois ele vai fazer uma referência aqui aos apócrifos, mas ele vai mostrar esses livros como um livro de qualidade inferior. Ele não coloca no mesmo pé de igualdade dos livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não os reconhecem como livros inspirados por Deus. Outros pais da igreja disseram, inclusive, que esses livros apócrifos, eles contêm, sim, um valor histórico importante. Tanto é, por exemplo, o livro de 1º e 2º Macabeus, eles nos contam tudo o que estava acontecendo na história judaica durante esse período intertestamentário, durante essas páginas em branco ali, né, entre o nosso Antigo e o Novo Testamento. Então, não quer dizer que eles não tenham valor histórico. Eles têm, sim. O que eles não têm é um valor de princípio de autoridade para nós, para que nós venhamos fundamentar e estabelecer a nossa regra de vida, a nossa doutrina cristã, em cima do que esses livros dizem. Está entendendo? Então eles não têm essa autoridade divina para estabelecer a doutrina da igreja. Não quer dizer que eles não tenham valor histórico, mas pelo fato de não serem inspirados, eles não estão na nossa Bíblia. Então por que nós rejeitamos os apócrifos? Porque os hebreus rejeitam, e os hebreus são portadores da revelação. Porque os autores do Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus Cristo, né, só faz menção da lei, dos profetas e dos escritos. A divisão hebraica permanece sendo a mesma, não faz menção dos apócrifos. E terceiro, porque a patrística da igreja também rejeita, né? Então os grandes pais da igreja rejeitaram, né, a canonicidade desses livros. É importante aqui, irmão Alex, dizer que a igreja não definiu e nem concedeu autoridade a nenhum livro. A igreja simplesmente teve o trabalho de estudar e analisar para compreender aquilo que já tinha autoridade que Deus tinha dado. Então não foi a igreja que foi lá e canonizou Mateus e canonizou Isaías. Não, a igreja simplesmente teve o trabalho de reconhecer que Isaías já era santo, que Mateus já era santo, assim como reconheceu que os outros também não eram inspirados por Deus, né? Agora, a última e uma das grandes e importantes razões pelo qual nós rejeitamos os apócrifos é porque eles mesmos não se consideram a si próprios como palavra de Deus. Né? Por que esses livros estão na Bíblia Católica? Porque a Igreja Católica tem algumas doutrinas que são bem distantes da nossa doutrina cristã evangélica, fundamentada nos 66 livros da Bíblia. Como, por exemplo, dar esmolas, fazer boas obras em prol da sua salvação, né? A Bíblia diz claramente que a salvação é apenas pela graça, não há nada que você possa fazer. Você faz boas obras porque você é salvo e não para ser salvo. A Igreja Católica, por exemplo, também ensina a intercessão pelos mortos, e a Bíblia diz claramente: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, por que esses livros têm na Bíblia Católica e não tem na nossa? Porque para a Igreja Católica fundamentar essas doutrinas, ela precisa dos apócrifos, porque ela não tem como fundar essas doutrinas nos outros 66 livros. Está entendendo? Então, vamos analisar aqui algumas coisas importantes rapidamente, para nós encerrarmos, porque eu acho que o vídeo já está ficando longo, né? Mas vamos lá. Vou ler para vocês, por exemplo, o livro de Tobias, capítulo 4, o versículo de número 9 vai falar sobre as esmolas. E diz assim, ó: assim você estará guardando um tesouro para o dia da necessidade, pois a esmola livra da morte e não deixa cair nas trevas.
Quem dá esmola apresenta uma boa oferta ao Altíssimo. Então isso aqui é o quê? Salvação pelas obras. A Bíblia diz que é impossível os homens serem salvos pelas obras, até porque em Isaías 64 diz que as nossas obras de justiça perante Deus são reputadas como trapo de imundícia. Então a salvação é apenas e tão somente pela graça. Salvação é pela graça. Se é pelas obras, então não é uma dádiva, é uma dívida de Deus para com o homem, né? Então você percebe que seria uma barganha, digamos, né? Seria uma barganha. Você está salvo, então você tem que fazer boas obras. Então se você abençoar o próximo, você vai ser salvo. Seria muito fácil daí se fosse para ver, né? Né? E aqui que está o grande problema, porque quem é que pode pagar os seus próprios pecados? Né? Nós não temos condição para isso. O que nós poderíamos fazer era simplesmente receber o salário do pecado, que é a morte, mas nós não seríamos capazes de perdoar, né? De nos purificar desses pecados. De forma alguma, a propiciação foi feita apenas e tão somente pelo sangue de Cristo. Então a salvação é pela graça. Aí depois que você é salvo pela graça, essa graça que te salvou vai fazer com que você faça boas obras. Então, você faz boas obras porque é salvo, não para ser salvo. Então, Tobias está frontalmente contra uma doutrina clara das Escrituras, que é a salvação pela graça de Deus. Outra coisa que nós podemos considerar aqui ainda é esse estilo fantasioso do livro, e umas doutrinas bastante estranhas. Olha, por exemplo, aqui no livro de Tobias, ainda capítulo 6, o que o Tobias vai dizer para o anjo, no versículo 7 a seguir. Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio se pode fazer do fígado, do coração e do fel desse peixe? Ele respondeu: o coração e o fígado servem para serem queimados na presença do homem ou mulher atacados por algum demônio ou espírito mau. Imagina você expulsar demônio com fígado de peixe, né? Se uma pessoa tem mancha branca nos olhos, basta passar o fel, depois se sopra sobre as manchas e a pessoa fica curada. Então, o que Tobias está ensinando aqui no livro dele? Expulsar demônios através de feitiços, através de fígado de peixe, uma coisa que vai contra as Escrituras. Você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, né, Satanás sendo repreendido em nome do Senhor. O Senhor te repreende. No Novo Testamento, Satanás sendo repreendido no nome de Jesus. A Bíblia nunca ordena usar fígado de peixe para expulsar demônio, até porque qual validade seria? Sim, tem lógica, né? Né? Então você percebe que isso vai frontalmente contra as Escrituras. E por último, eu queria fazer aqui uma citação muito interessante do livro de 2 Macabeus. 2 Macabeus, no seu capítulo 15, versículo 37 e 38 diz: Assim terminou a história de Nicanor. A partir desse tempo, a cidade passou a ser governada pelos hebreus. Por isso aqui encerro a minha narrativa. Ele está dizendo. E ele segue: se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. Então você percebe que esse livro carece de quê? De autoridade divina. Imagina Deus falando para você bem assim: olha, eu acho que o que eu escrevi pode ter ficado um pouco medíocre, meio sem graça. Se ficou bom de ler, já está bom para mim. Né? Isso não combina com a Escritura. Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e ela é útil, né? Para repreender, para exortar, para fortalecer, para instruir o homem em boa obra. A Escritura não é medíocre. A Escritura é a palavra inspirada de Deus. Então você percebe que o próprio Macabeus aqui, ele reconhece o quê? A fraqueza do seu livro e de que ele não é inspirado por Deus. Então, a gente poderia fazer um resumo aqui. Por que nós não aceitamos os apócrifos? Primeiro, porque os judeus portadores da revelação de Deus não aceitaram. Porque os autores do Novo Testamento de Jesus não aceitaram. Porque a patrística também não aceitou. A aceitação pela igreja foi tardia, muito tardia, inclusive, né? Chamando esses livros de deuterocanônicos. E, por último, porque esses livros, eles mesmos nos dão a garantia de que eles não são inspirados por Deus. Por causa dos seus anacronismos históricos, geográficos, as suas doutrinas estranhas, esquisitas, fantasiosas e fabulosas, e porque eles mesmos reconhecem que eles não têm autoridade divina, que o seu escrito pode ser até uma boa obra literária, mas ainda é medíocre, né? Não é útil para ser autoridade para nós fundarmos e basearmos a nossa vida e a nossa doutrina cristã. Amém. Então todos nós entendemos o porquê que os 7 livros não estão, né? Inclusive aprendemos também sobre o livro canônico, né? Que é o nosso livro que temos aqui. Amém, povo de Deus? Fiquem com Deus, espero que gostem. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, dá um like aí e nos acompanhe, amém?
Obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe a todos esses que nos acompanharam. Mais uma vez agradeço, Alex, pela oportunidade. Amém. Não, já... Fechou. Será que ficou bom? Olha,